Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você em casa rezando, né, você meditando ao longo do seu dia esta palavra, deixemos-nos iluminar por esse tempo e de modo especial pela liturgia da palavra. É uma página de catequese para nós, nos instruindo e nos dizendo: o nosso caminho precisa ser de fato um encontro com o Senhor. Como fazermos então esse encontro no dia de hoje, no tempo de hoje? Como fazermos a experiência do ressuscitado presente em nosso meio, no centro da comunidade? Como, em nosso tempo, fazermos essa experiência, o encontro com o Senhor?
A leitura nos dá sinais, de modo especial a leitura do Evangelho que nós ouvíamos. A desilusão tinha tomado conta dos dois. Frustração, todo um projeto, toda uma arquitetura de proximidade com o Senhor tinha se desfeito, porque o fracasso da cruz não estava sendo lido na ótica divina, na ótica de Deus, na pertença ao Cristo. Por isso eles voltavam a Jerusalém, voltavam a Emaús. E é interessante porque Emaús não é que tem uma descrição tão precisa assim, uma região tão precisa. E isso sinaliza de que, às vezes, o retorno às coisas antigas, não mais do que um espaço geográfico para o qual se retorna, é um estado de vida para o qual nós muitas vezes retornamos. Do alto da decepção, nem sempre damos espaços à luz que vem do Cristo, à pertença que vem de Deus. Às vezes voltamos aos apegos anteriores, às coisas antigas que fazíamos, e isso é um afastamento de Deus também. Voltar àquilo que antes de conhecer o Cristo fazíamos é um afastamento dele. E certamente não é o caminho para fazermos a experiência do ressuscitado. Não é o caminho. E por isso que a leitura vai descrevendo a narrativa, mais do que ser um fato, uma descrição de fatos, é uma catequese, é uma caminhada interior que precisa ser feita. Da desilusão, acolhem um estranho, e esse estranho, peregrino, vai mostrando caminhos, vai questionando, vai tirando de dentro deles as angústias, as desilusões, e quando tira de dentro do coração tudo aquilo que era dúvida e incerteza, abre espaço para a confiança. E o peregrino divino que caminhava com eles soube fazer isso. Abriu o coração deles para colocar a palavra aí dentro. E esse é o grande diferencial nosso da vida cristã. Ceder o espaço para a palavra de Deus. É ela que vai iluminar tudo aquilo que aconteceu na cruz. Por isso que nós ouvíamos na sexta-feira, no sábado santo, por que tantas leituras? Tem que ser a palavra de Deus a orientar, a conduzir-nos diante de tanta fraqueza, diante de tanta catástrofe assim. Só a palavra de Deus para nos orientar e nos conduzir. E por isso que os discípulos, quando fazem esse encontro com esse peregrino, ele novamente relata, retoma a Escritura. Tudo o que foi lido, tudo o que foi mencionado, fala do Cristo luz do mundo. É sinal, mesmo que pequeno, mas acena para ele. Nós também, nas cruzes nossas, se não for a palavra de Deus a nos iluminar, nós desistimos. Nós desistimos de continuar lutando. Que no nosso tempo também iluminemos mais do que nunca a nossa vida com a palavra de Deus. E não tenhamos dureza, mas confiança de coração de que o Senhor nos acompanha. Fazendo assim, nós fazemos a experiência do ressuscitado. Na fé que aqui estamos, experimentamos o ressuscitado. No sacramento, também. Que nós, sedentos e confiantes de que Ele quer fazer um encontro conosco, continuemos nessa mesma confiança e agora fiquemos em pé, para juntos apresentarmos uma vez mais os nossos pedidos. E após cada súplica nossa, digamos confiantes: Senhor, Deus da vida, salvai.